Bem-vindos a mais um Endopapo com especialista. Hoje a gente vai falar sobre um tema mais delicado, né? Que é a questão de indicar a cirurgia, quando a cirurgia está indicada. Nem todo cenário de endometriose a cirurgia está indicado, mas nós já conversamos no encontro passado que existem momentos em que a cirurgia é absoluta, falha terapêutica, falhou o hormônio, tem que operar, comprometimento visceral, tem que operar. Se eu tenho uma doença infiltrando vísceras, estenosando, a gente tem que pensar em cirurgia. E por fim, a questão da endometriose nos ovários, nos endometriomas. São cenários em que realmente, apesar de delicado, a indicação cirúrgica é precisa. É isso aí. A gente tem que individualizar cada caso, né? Eu acho que quando a paciente chega no consultório e ela fala assim, eu já vim para uma segunda opinião. Então ela já saiu de um colega que indicou a cirurgia e ela veio para uma segunda opinião. A primeira coisa que a gente precisa levar em consideração é qual é o dano que esta doença está fazendo para essa paciente. Não só o dano ali local, né? Porque, é claro, tá com uma suspeita de ocluir o intestino, tá com uma suspeita de perder um órgão. É claro que a gente vai só amenizar ali as questões cirúrgicas, mas essa cirurgia está indicada. Mas qual é o dano mental, social, conjugal, laboral, né, de trabalho que essa doença está levando para essa paciente? Esse é o motivo pelo qual a gente tem que ter um basta, né? Às vezes o dano está tão grande, insistindo num tratamento que não está dando resultado, é hora de dar um basta. Esse dano está grande, é hora de mudar o tratamento e pensar numa cirurgia bem controlada, bem regrada, com aspectos técnicos bem controlados. Ninguém vai para uma cirurgia sem um planejamento. Nós sentamos juntos, analisamos a imagem da ressonância ou do ultrassom e planejamos o ato cirúrgico. Quando a gente está se lavando antes da cirurgia, a gente está conversando, vamos entrar por aqui, vamos entrar por ali, vamos fazer primeiro isso, depois aquilo. Essa estratégia é o que leva a um procedimento bem sucedido, correlação da clínica com o exame radiológico e o que nós vamos fazer no intraoperatório. Mas quem que nós vamos operar? Quem nós vamos operar? Então, quando eu estava falando do dano, né, psicológico, a gente tem bem claro algumas pacientes que estão ali na lista, né? Que é, primeiro, aquela com a primeira paciente que tem dor, né? A paciente sintomática, que a gente chama, é aquela paciente que tem dor. Essa paciente é candidata. E principalmente se ela já fez um tratamento medicamentoso, hormonal, com terapia multidisciplinar, que seja, ela já fez um tratamento prévio sem sucesso, ela é candidata ao tratamento cirúrgico. Sim, né? Sem dúvida. Aquela paciente que tem uma doença obstipante, uma doença com suspeita de suboclusão intestinal, de perda de renal, perda de outros órgãos, ou perda da qualidade de vida, perda física, mental, psicológica, perdas, né? A gente tem que minimizar as perdas. Essa paciente também é indicada. Aquela paciente também que tem uma doença multifatorial, né? E que a endometriose é um fator agravante. E também entra aí a infertilidade, né, Paulo? Eu acho que as questões de infertilidade aí vai depender, então, individualizar cada caso. Faixa etária, desejo reprodutivo, né? E qual técnica de reprodução a gente vai usar? Natural ou artificial? Vamos tentar a cirurgia primeiro? Vamos tentar a gestar primeiro? É muito importante as pessoas entenderem, nossas pacientes entenderem que o objetivo da cirurgia é remover cada pedacinho de tecido com endometriose. Mas na outra ponta desse tratamento está a preservação da função. Então, se eu vou para uma cirurgia para remover a endometriose e preservar a função, o sucesso é garantido. Porque se preservar a função significa preservar a inervação, preservar o funcionamento do intestino, preservar o funcionamento do rim e das vias urinárias. Este binômio, ou esta gangorra, entre ser muito radical para tirar o máximo possível da doença, mas ser conservador para preservar a função, é o que garante o sucesso da cirurgia. Seja um sucesso do ponto de vista de controle da dor, seja um sucesso de preservação ou restauração da fertilidade, como você falava agora há pouco. Eu acho que essa condição de eleger a paciente adequada para a cirurgia e mais,
garantir a melhora da qualidade de vida, melhora da dor, que esse é um dos focos também da cirurgia, restaurar a anatomia. Essa eleição é a chave do sucesso. Existe o paciente certo para o procedimento adequado, né? É que nem existe o momento certo para você se casar, para você mudar de casa, trocar de casa, para tudo na vida, né? E para fazer a cirurgia também existe o paciente certo. Com esse paciente certo, existe a doença que é bem diagnosticada. Aí a gente tem, em mãos hábeis, uma cirurgia bem realizada. E aí depois eu te pergunto da técnica, mas antes disso, ela precisa ser bem diagnosticada, viu, gente? Não adianta querer pular essa etapa do diagnóstico. Se faltar um exame crucial, talvez aquele mapa da sua pelve não está pronto ainda. E aí a cirurgia não vai ser bem desenhada, elaborada, estrategicamente, como você estava conversando, como a gente faz, né? Tanto se é a minha paciente ou a paciente dele, a gente, antes da cirurgia, a gente conversa, não, eu prefiro entrar por aqui, eu vou fazer por ali. Então, para esse mapeamento, a gente precisa de um mapeamento prévio, a gente precisa do diagnóstico completo, né? Nós estamos caminhando para o encerramento de quase 2 meses de jornada junto. Nós estamos há 2 meses fazendo o Endopapo, levando para a comunidade, para os nossos pacientes, mas para a comunidade dos nossos seguidores, vários temas da endometriose. Mas não esgota, nunca se esgota. Nunca. Porque daqui para frente a gente vai falar mais sobre técnicas cirúrgicas específicas, nós vamos falar mais sobre nutrição específica, então tem muita conversa. Eu queria falar um pouco sobre qual técnica cirúrgica, o que nós vamos fazer, o que é mais indicado para tratar a endometriose. Laparoscopia, robótica. Olha, esse é um tema muito importante e sem uma resposta científica. O importante é o cirurgião fazer a técnica que ele mais domina. Existem algumas situações em que a laparoscopia tradicional se aplica melhor e existem algumas situações em que a laparoscopia robótica se aplica melhor. Então, quando a doutora Elizabeth falou qual técnica, são basicamente essas duas. Ninguém está falando em cirurgia de barriga aberta porque isso é coisa do século passado. Nós estamos falando em uma laparoscopia super avançada, super tecnológica, com câmera 4K, com fluorescência, com uma série de recursos, o uso da pinça ultrassônica, que é um recurso fantástico na cirurgia de endometriose, e estamos falando do outro lado, da laparoscopia robótica, também super tecnológica, com controle de movimentos, movimentos mais precisos, redução da dor no pós-operatório. As duas entregam resultados praticamente iguais em todos os cenários de endometriose. Alguma vantagem de uma ou de outra? Por exemplo, se eu vou operar endometriose do diafragma, eu prefiro a robótica. Ela é muito mais confortável para operar a endometriose diafragma. Existem alguns cenários da endometriose pélvica, em alguns lugares muito delicados, em alguns nervinhos muito delicados, em que a robótica também mostra uma grande superioridade. E existem outros cenários em que elas são iguais. E aí o cirurgião vai escolher aquela técnica que ele domina melhor e que ele aplica com mais qualidade. O que a gente não pode deixar de ter é oferecer o melhor para a nossa paciente em cada cenário. Mas há 20 anos a gente fazia só cirurgia laparoscópica. E hoje nós temos um cenário muito bom, porque a gente pode eleger, né? Em cada situação podemos fazer ou laparoscopia ou cirurgia robótica. O que importa? O treinamento e o domínio do cirurgião. Existem vantagens que às vezes, dependendo da patologia, a gente acha, às vezes a precisão, às vezes menos dor, mas enfim, o que é importante? É que o padrão ouro para o tratamento da endometriose é a cirurgia minimamente invasiva. Perfeito. Esse é o ponto, gente. Em qualquer lugar do país que você esteja, o tratamento para a endometriose profunda, quando indicado, é realizado por cirurgia minimamente invasiva, né? Então, isso é fundamental. A laparoscopia tem suas vantagens, o robô tem suas vantagens. Em mãos hábeis, são técnicas fantásticas, né? Agora, eu acho que fica mesmo a indicação. A indicação. Isso é fundamental. Uma indicação adequada, uma técnica precisa, uma cirurgia apurada, restabelecendo a anatomia, é a chave do sucesso. Perfeito, sem dúvida alguma. Eu vou deixar uma mensagem que ela é repetida, talvez fosse até piegas, mas quem faz a mágica não é a varinha, é o mágico. É isso aí.